Pois é, gente. Se você não vive em Nárnia e nem no País das Maravilhas, tá vendo o que está acontecendo aí com relação à caça do PCC e do Comando Vermelho pelos Estados Unidos. Mas vamos lá, o que que isso tem a ver com o seu bolso, com as suas finanças, com a nossa economia, a nossa, a minha, a sua? Eu dou desde já o spoiler e adianto. Tem absolutamente tudo a ver. E até o final desse vídeo aqui, você vai entender perfeitamente por quê. E antes que qualquer amante inveterado do governo petista venha aqui defender a soberania do Brasil, uma coisa tem que ficar bem clara. Em primeiro lugar, os Estados Unidos não estão declarando guerra com o Brasil, tá? Isso tem que ficar muito claro. Aliás, ainda não. Mas presta atenção, os Estados Unidos, falando em soberania, estão defendendo a soberania deles, o território deles, não é o Brasil. Quem acha que está defendendo o nosso território está muito enganado. Os Estados Unidos querem acabar com o tráfico internacional de drogas que os afeta diretamente. Se o Brasil, se o nosso governo não está a fim de defender a população desses verdadeiros grupos terroristas, ninguém tem nada a ver com isso, muito menos os Estados Unidos. Pois vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que grupos terroristas dos Estados Unidos estivessem trazendo drogas para dentro do Brasil. Você acha que o Brasil não teria o direito de combater tais grupos internacionais? Veja bem, eu estou perguntando se você acha que o Brasil teria ou não o direito de combater terroristas, traficantes internacionais americanos, por exemplo. Gente infiltrada aqui, gente que trouxesse dólares sujos, chamado dinheiro de sangue, para os nossos bancos. Eu não estou perguntando se você acha que o Brasil combateria ou não. Veja bem, estou perguntando do direito, apenas do direito. Se o Brasil ia ou não ia fazer alguma coisa, gente, aí já são outros 500, tá? Até porque muito bem sabemos que o governo, e aí, olha, eu não vou defender e não vou culpar não, tá? Só o governo do PT não. Eu vou culpar todos os governos, todos. O governo até hoje não combateu efetivamente nem o PCC, nem o Comando Vermelho. Pelo contrário, deixaram eles se criarem e crescerem. O STF, dentre outras instituições, no final de 2019 julgou uma ação, a chamada ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, de número 635, que foi proposta pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, proibindo ou restringindo a atuação da polícia nas favelas do Rio de Janeiro para reprimir o crime, o tráfico, com foco na redução da letalidade policial. Segundo o que o STF decidiu, a polícia estava muito letal, e isso em época de pandemia, que logo a seguir veio, não era bom. Então, que cada um entenda como quiser, mas o fato é que não se combate o crime de tráfico internacional de drogas sem letalidade. Não se combate com flores. E indo ao ponto que nos interessa, da economia, do nosso dinheiro, do seu, do meu bolso, você já parou para pensar que uma operação do FBI ou uma canetada do Tesouro Americano lá em Washington, lá do Trump, afeta e impacta diretamente na sua conta bancária aqui no Brasil? Por quê? Pois é, o que está acontecendo agora com o PCC e com o Comando Vermelho não é apenas uma questão de segurança pública, é uma mudança drástica no nosso ambiente de negócios. Como? Ora, veja bem, quando os Estados Unidos decidem apertar o cerco contra essas facções, esses grupos terroristas, eles não estão apenas caçando criminosos, eles estão forçando o sistema financeiro brasileiro a subir a régua de compliance, que chama. Então, bancos, fintechs e até empresas que parecem distante disso, agora precisam de uma transparência quase que cirúrgica. Por quê?
Porque o sistema financeiro brasileiro foi considerado um porto seguro para o dinheiro ilícito. O risco de sofrermos, então, sanções globais dispara. O risco do Brasil dispara. Mas qual o problema disso, né? E o dinheiro ilícito não tem que ser combatido mesmo? Você pode se perguntar. Tem, claro que tem. Mas para o investidor, para você, para mim, significa, primeiro, que as regras de conformidade vão ficar mais rígidas. O seu banco vai pedir mais documentos. O processo de abertura de contas vai ser ainda mais burocrático e qualquer empresa com governança duvidosa vai ficar sob uma lupa gigante. A gente está vivendo, pessoal, uma limpeza forçada no mercado. E isso atinge diretamente desde o pequeno empresário até grandes fundos, cada vez mais burocracia. O que acontece que para fazer toda essa burocracia extra de controle, há gastos, há taxas. E quem você acha que vai pagar essas taxas? O PCC? O Comando Vermelho? Os Estados Unidos? Os bancos? Exatamente, os bancos. E aí, né? Os bancos vão repassar essas taxas para você, diretamente para você e para mim, ué. Enquanto isso, o Brasil está fazendo o quê? Os nossos ministros estão fazendo o quê? Combatendo o PCC, o Comando Vermelho? Estão se aliando aos Estados Unidos para combater tais grupos terroristas? Não estão. Gente. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, só está pedindo para que os Estados Unidos reavaliem a classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas, na narrativa de que isso pode afetar a nossa soberania, que isso é um problema apenas do Brasil. Mas vem cá, o que o Brasil está fazendo para combater o Comando Vermelho e o PCC? Alguém me diga aí, porque eu, sinceramente, olha, eu não sei. Mas, vamos lá, né, gente? A minha pergunta nem é bem essa, ou não é só essa. A minha pergunta é, mas que tanto medo tem o atual governo que os Estados Unidos combatam o Comando Vermelho e o PCC? Que medo é esse? Estão com medo que puxem essa linha, essa corda, e descubram alguém que não quer ser descoberto lá no final dessa corda? Será que é isso? Estão com medo que os Estados Unidos, quem sabe, joguem uma bomba aqui e atinjam civis? A narrativa vai ser essa. Mas a verdade, será que esse medo não é que descubram autoridades no mesmo esquema do chamado Trem de Aragua, como foi lá na Venezuela, onde pegaram Nicolás Maduro? Vamos pensar nisso. Qual é o medo? Será que é mesmo preocupação apenas com a nossa soberania? Será? O que você acha, hein? Me fala aqui nos comentários. Pois é, gente. O fato inegável é que o Brasil está sendo forçado a se alinhar aos padrões globais de transparência. E isso é um processo que traz, sim, custos no curto prazo. E quem vai pagar essa conta, adivinhe? É você. É lá na frente. Tudo isso, gente, vai separar os amadores dos profissionais, vai separar as sardinhas dos tubarões. Então, quem investe, não adianta querer ficar totalmente alheio à política, sobretudo à política internacional. E você, hein? Como é que tem preparado a sua carteira, a sua empresa para esse cenário de fiscalização cada vez mais intensa? Comenta aqui embaixo se você acha que o Brasil está pronto para essa mudança ou se isso vai travar ainda mais o nosso crescimento e trazer cada vez mais desconfiança do Brasil perante outros países. Comenta aqui o que você acha que o governo brasileiro deveria fazer, hein? Você acha correto o governo continuar defendendo que se desconsidere o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas? Ou você acha que o governo deveria se unir ao governo americano para combater esses traficantes internacionais? Os cabeças, né, de todo esse problema. Comenta aqui, deixa o seu like se gostou desse vídeo e se esse tipo de assunto te interessa. Já se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou aguardar o teu comentário, hein? Muito obrigado pela sua audiência e, como a gente sempre acaba por aqui, né? Nos vemos no próximo vídeo. Até logo e
Vai, Brasil!